Bom dia, pessoal, tudo bom? Professor de Física falando, e aí, como é que vocês estão? Foram bem na trilha? Ah, tem certeza, não tenho dúvida. Pessoal, estamos preparando aí para o nosso simulado, para a nossa prova bimestral, tá? A aula de hoje a gente vai resolver exercícios, tá bom? Exercícios sobre trabalho, potência e rendimento, tá? Para quem fez aí a atividade lá no dia 1 do 6, na semana do dia 1 do 6, a gente tinha exercícios mais sobre trabalho, tá? E a gente vai estar discutindo sobre ele, tá bom? Beleza, ó, nosso mapa conceitual tá aqui novamente, ó. Falamos sobre força na aula passada, a aula de hoje, tema da aula, trabalho, potência e rendimento, tá bom? Tá bom. Ó, trabalho, falei para vocês que trabalho, quando uma força, ela movimenta, quando eu aplico uma dessas minhas forças aqui de interações por contato, interações por peso, né, das mais variáveis interações da mecânica clássica. Quando essa minha força ela tem como efeito a movimentação de um objeto, a gente diz que essa força ela realizou um trabalho físico, tá bom? Então trabalho a gente falou que é força vezes um certo deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses meus vetores, força e ΔS, tá bom? Legal? Então eu tenho que levar em consideração a decomposição desses meus dois vetores, tá? Então a força aí que está contribuindo, ela tem que estar toda na minha horizontal, tá? Por isso que eu vou levar sempre em consideração a contribuição no meu eixo X, na mesma direção do meu deslocamento, tá bom? Tá bom. A gente fez essa análise aqui, né? Se a minha força está na mesma direção de deslocamento, o meu trabalho ele é motor, ele é a favor desse meu deslocamento. Se a minha força está no sentido contrário ao meu deslocamento, a gente diz que esse é um trabalho resistente, tá? Essa minha força aqui, ela está atrapalhando o meu movimento, tá? Minha força de atrito. E se as minhas forças, elas estão com um ângulo de 90 graus, elas não estão contribuindo aí nesse meu deslocamento, tá bom? Esse meu trabalho a gente diz que ele é nulo, trabalho igual a zero, tá bom? Então a minha força normal e a minha força peso, elas fazem um ângulo de 90 graus com a minha horizontal, tá bom? Beleza, isso aí a gente viu, professor. Então tá bom, meu jovem. Ó, trabalho, unidade de medida é o Joule, legal? Sistema internacional. E a gente falou que se a gente tiver um diagrama de força vezes deslocamento, o meu trabalho ele é proporcional à minha área formada por nesse meu diagrama, tá? Base ΔX vezes altura, que é uma força, eu tenho F vezes ΔS. Opa, então isso aqui é trabalho, tá? Joules. Se eu tenho duas áreas, legal, de uma força que está variando, então a soma dessas minhas áreas, elas vão me dar esse meu trabalho, tá? Lembrando aqui em consideração o seguinte, tá acima do meu eixo de deslocamento, esse meu trabalho é um trabalho motor, tá? Tá abaixo desse meu deslocamento, significa que a minha força, ela tá com sinal negativo, que ela tá contrária a esse deslocamento, tá bom? Então ele é um trabalho resistente. Essa minha área, ela é negativa, tá? Então eu somo essas duas áreas, ou subtraio, tá? No caso aqui ela tá como uma subtração. Beleza? Beleza. Esse meu trabalho, se ele acontece de forma rápida, a gente diz que ele tem uma certa potência, tá? Então a potência ela define a rapidez com que um trabalho é realizado, tá? Potência, a unidade de medida é o watts, legal? E a gente tem algumas unidades de comparação. Um HP é igual a 746 watts e um CV igual a 735 watts. A gente viu a história desses HPs e desses CVs, tá? Potência, então, a gente pode definir como trabalho dividido pelo tempo, tá bom? Tá bom. Energia pelo tempo é potência. Ah, beleza, professor. Potência também a gente pode determinar através da velocidade, tá? Se eu tiver o meu objeto e ele tiver uma certa velocidade no seu deslocamento, a gente diz que potência é força vezes esse meu vetor velocidade, tá bom? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eles têm que estarem na mesma direção, tá bom? Se ele tem uma certa angulação entre esses meus dois vetores, eu vou pegar a decomposição desse meu vetor força, tá? Por isso o cosseno do ângulo aqui. Beleza, professor? E se eu falo de potência e eu for acrescentar aí a potência de uma máquina, tá? A gente tem que levar em consideração o rendimento dessa minha máquina, tá?
Vou imaginar o seguinte, na aula passada eu falei para vocês, quando eu apresentei isso aqui, falei para vocês do celular de vocês. Opa, tô assistindo a aula. Apresentar mídia, professor, vídeo e música. Beleza, mas ele está esquentando na minha mão. Opa, então isso significa dizer que essa energia que está esquentando na sua mão, esse efeito Joule, ele não é utilizado pelo celular, tá bom? Então é uma energia que ela se perde por calor, tá bom? Tá bom. Então potência total é a potência que a sua bateria tem para desempenhar. Potência dissipada é o como efeito ela esquenta, tá? E potência útil é o que ela utiliza para o fim que ela foi construída, tá? O motor aqui no caso, ele cria torque. Ah, beleza, professor. Então rendimento é a razão entre a potência útil dividida pela minha potência total. Tá bom? Tá bom. Beleza, professor, eu entendi. Então vamos resolver alguns exercícios, tá, pessoal? Ó, o conceito de trabalho possui um significado muito específico no âmbito da física. Trabalho é a medida da transformação de energia. Sobre esse conceito, assinale o que for correto, tá? Esse aqui foi o exercício que eu passei no dia quando a gente viu o conceito de trabalho, tá? Toda força perpendicular ao deslocamento realiza trabalho. Professor, perpendicular? Ângulo de 90, né? Acabei de falar para vocês, tá? Força-peso, força normal, elas fazem um ângulo de 90 naquele nosso exemplo de deslocamento. Força fez ângulo de 90, ela não contribui, tá bom? No deslocamento desse meu objeto, então ela não realiza trabalho. Essa primeira afirmativa, ela é falsa, ela é nula. Tá, pessoal? Aqui eu já estou com as respostas marcadas, a gente só está fazendo análise, tá bom? O trabalho realizado por uma força constante aplicada a um corpo é uma grandeza escalar. Uma força constante aplicada a um corpo é uma grandeza escalar. Trabalho, pessoal, é energia. Energia é uma grandeza escalar, tá? Ela não tem uma direção em nenhum sentido, ela é um valor. É igual a temperatura, tá? Se eu for lá e pegar e medir a sua temperatura corporal com um termômetro, eu vou saber, opa, 36 graus, 37 graus Celsius. Tá? Ela é só um valor, então ela é uma medida escalar, ela não tem direção e nem sentido essa energia, tá bom? Assim como temperatura também não. Legal? Legal. 4. Quando uma força atua em um objeto que não se desloca, ela não realiza trabalho. Quando uma força que atua em um objeto que não se desloca, ele não realiza trabalho. É isso mesmo, tá? Exemplo da nossa força-peso, tá? Naquele nosso exemplo que eu apresentei para vocês. Na linha da vertical, o nosso objeto nem desce nem sobe devido àquela força-peso. Legal? Legal. Então o objeto ele não se desloca. Opa, então esse meu trabalho, ele é nulo, tá? Ele não realiza trabalho. 8. Trabalho realizado por uma força sobre um corpo depende do ângulo entre esta e o deslocamento. Trabalho realizado por uma força sobre um corpo depende do ângulo entre este e o deslocamento. Opa, definição, professor. F vezes ΔS cosseno do ângulo. Por definição, depende, tá? Depende do ângulo, tá? Beleza. As afirmativas corretas, então, dão a somatória de 14 pontos, tá? 2, 4 e 8 estão corretas. Beleza, professor. Entendi por quê. Segunda análise. Para transportar terra adubada retirada de uma compostagem, um agricultor enche um carrinho de mão e o leva até o local de plantio aplicando uma força horizontal, tá, pessoal? Então aqui ela já está na linha do meu deslocamento, tranquilo. Constante de intensidade igual a 200 Newton, beleza. Então essa força ela tem uma intensidade, ela está na linha da horizontal, na linha do meu deslocamento desse carrinho de mão. Se durante esse transporte a força resultante aplicada foi capaz de realizar um trabalho de 1.800 Joule, então aqui ele já deu a quantidade de trabalho que ele realizou, então a distância entre o monte de compostagem e o local de plantio foi em metros. Lembre-se que o trabalho realizado por uma força durante a realização do deslocamento é o produto da intensidade dessa força pelo deslocamento. Professor, acabamos de ver, professor. Olha aqui, ó, trabalho é força vezes um certo deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o meu vetor força e o meu vetor deslocamento, tá bom? Ele falou que está na linha da horizontal, isso significa dizer o quê? Que meu ângulo é zero. Cosseno de zero é 1, tá bom? Ângulo igual a zero, ângulo 0 graus implica
cosseno igual a 1, tá? Beleza! Então, basta fazer força vezes esse certo deslocamento, tá bom? É o que a gente quer encontrar, é o deslocamento e a gente tem trabalho. Opa, então aqui eu posso substituir 1.800 igual a minha força aplicada aqui é 200 vezes esse meu ΔS. Isso implica que ΔS vai ser 1.800 dividido por 200. Legal? Legal. Basta eu simplificar aqui os zeros, eu tenho então que o meu deslocamento ΔS foi igual a 9. Opa, professor, aqui ó, unidade, tá bom? Tá bom. 9, alternativa B. Próxima questão, vamos lá. Um trator utilizado para lavrar a terra arrasta um arado com uma força horizontal de 10.000 newtons. Novamente, força horizontal. Ângulo de 0 graus, cossenos do ângulo de 0 graus igual a 1. Tranquilo. De 10.000 newtons. Essa foi a força. Que trabalho se realiza nesse caso num percurso de 200 metros? Ô professor, processo inverso, né? É, o processo inverso, tá? Agora a gente quer o trabalho, tá bom? Trabalho, então... Deixa eu pagar melhorzinho aqui. Trabalho, então, vai ser a minha força, que vale 10.000. E o meu percurso, que vale 200 metros. Tá, pessoal? A gente tem que trabalhar sempre na unidade do sistema internacional, tá? Distância sempre em metros e força sempre em newtons. Opa! Então, trabalho vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Opa, 10 a sexta, professor. Tranquilo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 10 a sexta, professor? 2 vezes 10 a sexta, unidade internacional de medida do nosso trabalho de energia é Joule. Tá bom? Tá bom. Legal, professor, entendi. Basta multiplicar 200 por 10.000. Tá bom? Tá bom. Próxima questão. Uma força F de 30 newtons atua em um objeto formando um ângulo constante de 60 graus com a direção do deslocamento D do objeto. Dados: seno de 60 igual a 3 raiz de 2, cosseno de 60 igual a meio. Se a distância de 10 metros do trabalho realizado pela força em joules é igual a... Pessoal, agora a gente vai utilizar com um certo ângulo com a minha linha da horizontal, e esse ângulo é de 60 graus. Vou desenhar aqui o nosso objeto. Nele, ele tem um certo deslocamento e nesse deslocamento eu tenho uma certa força, legal? E forma um ângulo de 60 graus, tá? Basicamente é isso. Tem uma força sendo aplicada formando um ângulo de 60 graus com a minha linha da horizontal. Então, basta multiplicar. O que ele quer? Ele quer o trabalho realizado pela força. Trabalho vai ser igual força que vale 30 newtons, que multiplica o meu deslocamento, que vale 10 metros. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação. Não. Meu deslocamento, que faz 10 metros, vezes o cosseno do ângulo, que é meio, tá? Cosseno de 60 é igual a meio, tá? Então tá bom, professor, entendi. Ele deu aqui, né? Deu. Ó, só multiplicar, tá, pessoal? 10 dividido por 2 igual a 5. Trabalho, então, vai ser 30 vezes 5. 30 vezes 5, 3 vezes 5, 15. 15 com o zero de lá, 150 joules. Tá bom? Bem facinho, né, pessoal, esses exercícios? Sim, senhor, professor, muito fácil. Ó, última questão. Isso é a última questão. Então, vamos lá. Para a gente finalizar, temos tempo. Um bloco está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. Beleza. A partir de certo instante, passa a atuar sobre ele uma força F. F aqui, ó. Essa é a minha força. Uma direção constante horizontal, cuja intensidade em função da posição S é dada na figura. Então está aqui a nossa figura. Calcule o trabalho dessa força da posição S0 até a posição 8. Pessoal, isso é um gráfico, né? Um diagrama de força
sobre vezes deslocamento? Tranquilo, professor. Observação, sinal negativo contribui à intensidade e indica que a força tem sentido contrário ao sentido positivo especificado na direção constante considerada. Pessoal, basta fazer as áreas, né? Então aqui, de 0 até 2 eu tenho quantas unidades na base? 2 unidades, professor. Quanto que vale meu vetor força? 20. Opa, então tá bom. Trabalho, ele é proporcional em números às somas das áreas. Quais áreas? A1, área do meu quadrado, tá? Mais A2, área desse meu triângulo, mais A3, área desse meu triângulo aqui embaixo, tá bom? Então, minha primeira área, área 1, eu tenho 2 unidades para o lado e 20 unidades para cima, área de um quadrado, base vezes altura. Então, tá bom. Trabalho vai ser igual em números a minha área 1, que vale 20 vezes 2, 40. Beleza, professor. Mais, minha área A2 é um triângulo. Base vale 2, altura vale 20. Legal? A área de um triângulo é meia base vezes altura. Base é 2, altura é 20, dividido por 2, que vai dar 20, perdão. Minha área A2 igual a 20, mais a minha área A3. A minha área A3 vale quanto? Vamos lá. Minha área A3, ela tem quantas unidades para baixo? 10 unidades. Negativas, né, professor? Negativa. Quanto que vale a minha base? Ela varia do 4 ao 8. 4 unidades? 4 unidades. Opa! Área de um triângulo, meia base vezes altura. 4 vezes 10 menos 40 dividido por 2 igual a menos 20. Tá bom? Legal. Menos 20. Professor, então por isso que o senhor fala soma das áreas? Sim, eu somo aqui e considero essa minha área como sendo negativa. Tá bom? Meu trabalho, então, ele vai ser igual a 40 joules. Tá bom? Essas duas, elas se simplificam. Beleza? Olha lá, alternativa C, C de certo. Legal? Legal, professor, entendi. Beleza, pessoal? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Bons estudos e na próxima a gente corrige mais exercícios. Abraço!